Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais uma aula aqui com o professor Marcelo. Hoje eu vou falar especificamente de taxa de reação, né? Então vou comentar alguns tópicos interessantes, espero que vocês gostem e bora lá, né? A gente não enrola aqui. Então, nosso tema hoje é explorando a engenharia das reações químicas, que eu vou chamar de ERQ, e suas aplicações de forma geral. Então, nosso tema básico hoje é isso. Então eu vou usar essa telinha, essa apresentação, e depois a gente usa o quadro para fazer algumas observações importantes. Okay? Então, destacando aqui, né, alguns tópicos. Nesse capítulo, nessa parte da nossa aula, o que a gente vai discutir? A gente vai explorar principalmente o conceito de balanço molar, né, balanço em mols, uma ferramenta que é essencial para a análise dos reatores químicos. Esse balanço molar vai permitir a gente entender o quão rápido a reação com que velocidade ela ocorre, e projetar os reatores de acordo com a necessidade de cada projeto, garantindo segurança, né, porque uma reação rápida pode ser explosiva, e eficiência, né, porque nós queremos um rendimento altíssimo, o máximo possível dentro dos parâmetros de projeto. Então, a gente conhecendo bem isso, a gente otimiza sempre os processos. Então, a pergunta que surge é: o que é, então, a engenharia das reações químicas? E qual que é a diferença e a importância com relação à cinética química? A cinética química, que é o tópico de hoje, fornece a equação da velocidade da reação, a gente chama de RA, né, a velocidade da reação do elemento A. Enquanto a engenharia das reações químicas integra esse conhecimento de cinética, que é a parte físico-química, ao projeto de um reator. Então, temos engenharia e nós temos o projeto. Essa junção, essa intersecção é fundamental para desenvolver processos químicos eficientes, um conhecimento primordial para os engenheiros químicos. O domínio dessa área é uma exclusividade quase da nossa engenharia. Então, quando você conhece bem isso, você consegue identificar custos altos, falhas de segurança e se destacar na sua área profissional. O que é um balanço molar? Uma ferramenta básica, universal para todos os casos. A lei de conservação de massas, lá, que a gente aprende lá no ensino médio, na química, ela estabelece que em um sistema fechado, a massa do sistema permanece constante. Então, se não entra e não sai massa, a massa é constante. Ou seja, os materiais se comportam dentro de um volume de controle, uma região fixa do espaço que a gente vai contabilizar. E aí a base para o cálculo é esse entendimento: a massa não aumenta, a massa não diminui. E aí entra a equação geral de balanço. A equação geral de balanço eu vou explicar um pouquinho aqui do lado. Aí eu vou para o meu quadro para dar um exemplo de reação química e a gente chegar na dedução dessa equação de balanço, ok? Eu vou voltar aqui daqui a pouco. Então vamos imaginar, eu vou fazer um exemplozinho básico aqui, com esses elementos aqui reagindo. Então eu tenho o cloral, que é o primeiro cara, reagindo com... eu não me lembro o nome desse segundo, acho que se eu não me engano é clorobenzeno, o clorobenzeno, vai produzir o inseticida, que é o DDT, inclusive ele está banido, não se pode usar mais, mas eu vou dar um exemplo aqui da reação, e água. Deixa eu aumentar um pouquinho meu quadro aqui. Sim. Então nós temos esses elementos reagindo. São substâncias complexas, tirando a água. Então para nós fica muito difícil trabalhar assim. Então a gente simplifica a história. Vou chamar meu composto principal A mais B, formando C mais D. E agora eu avalio os coeficientes estequiométricos. Eu tenho o coeficiente 1 para o cloral, coeficiente 2 para o clorobenzeno, coeficiente 1 para o DDT e coeficiente 1 para a água. Nós temos esses coeficientes estequiométricos. A taxa de reação, eu vou chamar aqui de RJ, como o livro gosta de chamar, ela mede a velocidade com que os elementos podem ser convertidos em outros, digamos assim. Então, ela mede o quão rápido
Um elemento pode desaparecer se ele for reagente, para se tornar, perder a sua identidade química para se tornar outra substância dentro de um volume de controle definido. Então, isso é a taxa de velocidade de reação. Então, os meus reagentes vão desaparecer e os meus produtos vão ser formados. Quando eu falo com relação ao componente A, eu vou chamar de RA. Quando eu falo do componente B, eu vou chamar de RB. E assim por diante, porque a gente não sabe quantos elementos pode aparecer num sistema de reações compostas, né? Eu posso ter várias situações. Tem basicamente 3 tipos de reações que a gente interessa aqui, né? Que é a reação de decomposição, né? Onde eu vou decompor um elemento. Uma reação de combinação. Eita. Combinação entre elementos. E uma reação de isomerização. A gente vai produzir isômeros, né? Basicamente, esses 3 tipos que a gente lida falando de taxa de reação. Mas vamos imaginar esse caso específico dessa nossa reação. A formando 2B, dando C mais D. Então, o que é a minha taxa de reação RA? Lembrando que aqui no caso, o A é reagente. Se o A é reagente, a nossa taxa de reação a gente escreve como menos RA. É para padronizar desde o começo, para me referir àquilo que está desaparecendo. Então, a taxa de reação é o número de mols do elemento A que desaparecem, né, que reagem por unidade de tempo e por unidade de volume. Então, isso aqui vai me dar o número de mols de A que reagem por tempo e por unidade de volume. Ou seja, a unidade no sistema internacional é mol por segundo e por metro cúbico. A gente pode usar unidades diferentes desde que obedeçam os seus critérios de conversão. O valor numérico de desaparecimento é um número positivo, por isso que a gente coloca menos RA. Eu quero respostas positivas. Então vamos imaginar que o meu elemento A, o cloral, ele vai, vamos colocar números aqui, né? Ele vai ser consumido a uma taxa de 10 metros cúbicos por segundo. 10 metros cúbicos por segundo e por metro cúbico. 10 mols, tá? Fica maluco lá. 10 mols por segundo por metro cúbico do reator. 10 mols por segundo por metro cúbico do reator, quando ele reage para formar esse elemento. Então, essa informação já nos é suficiente. Então, pensando no elemento A, eu consigo determinar todos os outros. Okay? Então, a taxa de desaparecimento do elemento A é 10 mols por segundo e por metro cúbico de volume do reator. Aí o volume do reator aqui importa. Isso aqui pensando na reação voltando aqui, dessa forma aqui, tá? A gente sabe bem que na prática as reações têm 2 direções, que aí vem do equilíbrio químico. Então, pensando nas 2 direções da reação, essa taxa aqui é a taxa de desaparecimento. A taxa de consumo, vamos chamar assim. A taxa de consumo de ar. Se a reação fosse no sentido contrário, né, ela fosse de formação, aí o R seria RA e aqui seria menos 10 mols por segundo por metro cúbico. E aí seria de formação de ar. Se você parar para pensar, qual que é o raciocínio aqui por trás disso? Quando eu falo menos 10, todo jeito ele vai ser consumido, né, porque vai desaparecer. Então esse sinal aqui, ó, está junto ao RA, ele é importante. Então se eu falo menos RA, vou ter um número positivo, consumo. Se eu falo RA e tem um número negativo,
eu estou falando de formação. Então ele vai desaparecer. De toda forma, ele desaparece. Voltando à estequiometria. Né? 1A mais 2B. Então, para cada 1 de A, eu uso 2 de B. Então, a minha taxa de desaparecimento de consumo de B é o dobro, 20 mols por segundo por metro cúbico. Consumo de B. Consumo de B. A minha taxa, se eu quisesse aqui, ó, positivo, seria menos 20 mols por segundo e por metro cúbico. Aqui é a formação de B. A formação é negativa, então ele vai ser consumido. Formação de B. Os outros elementos são de 1 para 1. 1 de C e 1 de D. E aí, como que ele vai ficar? O C vai ficar positivo, porque ele é produto. Né? Se ele é produto, ele vai ser 10, positivo também, mols por segundo e por metro cúbico. E o RD, mesma proporção, 10 mols por segundo por metro cúbico. Então aqui eu tenho formação de C, aqui eu tenho formação de D. Então aqui eu tenho todos os elementos, né? Menos indica ele sendo consumido, mais indica ele sendo formado. Então, só para listar como que vai ficar a convenção, ela fica assim. Vai ser bonitinho, tá? E o termo correto, todo mundo positivo. RA sobre o coeficiente estequiométrico de A é igual a RB sobre o coeficiente estequiométrico de B, RC sobre o coeficiente estequiométrico do C, e no caso o RD, que temos também, sobre o coeficiente estequiométrico de D. Como A e B são reagentes, eles se tornam negativos. Para esse exercício nosso, aqui é menos 1, aqui é menos 2, aqui é 1 e aqui é 2. Não, aqui é 1 também, perdão. 1 e 1. E aí nós temos a relação entre todos os elementos. Bonitinho. E aí a nossa taxa fica igual para todo mundo, ok? Bonitinho esse exercício para dar um exemplo de como acontece. Agora vamos pensar na taxa de reação e no balanço, tá? Lembrando que a taxa de reação, exatamente a taxa não depende do reator. Né? O reator são outras propriedades. Então a taxa de reação não depende do reator, é a equação algébrica. Ela depende basicamente de como a reação é carregada e depende das condições da reação, né, no caso. Essa taxa, ela pode ser encontrada através de uma expressão algébrica que pode vir a ser muito complicada, tá? Então, o RA, se ela for de primeira ordem, por exemplo, poderia ser em função da concentração de A. Eu poderia ter o RA em função da concentração de A e de B. Poderia ser, né? Então, isso aqui a gente acaba descobrindo experimentalmente. E poderia ser... tem vários casos, tá? Vários exemplos na literatura. Poderia ser função de dois coeficientes, né? CA, aí seria CB mais CA. Isso aqui depende de experimentação. Então, isso aqui é experimental. E aí nós usamos os dados conhecidos. Se é experimental, esse K é o coeficiente da reação, né? Um termo, a constante da reação. Essa unidade do K vai depender da velocidade, quanto mais rápido, quanto mais lenta, cada um tem um valor. A gente vai estudar isso futuramente, em outra aula. Mas, para o cálculo, esse exemplo, eu já tinha os 10 mols. Para chegar nesses 10, ou é experimental, ou é dado a informação da ordem da reação. A gente vai discutir isso em outra aula. O objetivo de hoje é o próximo tópico agora, que é como que a gente determina o balanço em um reator.
Vamos imaginar que eu tenho um reator, volume fechado. Então, eu tenho certo volume nele. Eu tenho uma entrada, eu tenho uma saída. A entrada a gente chama de FA0, a saída a gente chama de FA. Entram reagentes, saem produtos. Entram reagentes e saem produtos. E a reação, de forma geral, ela vai ficar assim. FA0 menos FA. O que eu tenho aqui? O que entra menos o que sai. Mas aqui eu vou ter uma integralzinha, que é em função do volume de RA dV, que é a integração com relação ao volume do reator. E isso vai me dar a variação do número de mols do elemento A em função do tempo. De forma geral, essa integração aqui quase sempre nos fornece algo desse tipo assim. RA, volume, variação do número de mols com o tempo. Então, aqui é a equação geral pensando naquele balanço. O que entra menos o que sai, aquilo que é reagido do elemento A para aquele volume. Então, se eu estou consumindo o meu elemento A, no meu acúmulo, esse termo aqui é o termo de acúmulo, é negativo. Então, se há consumo, aquele elemento vai desaparecer, né, porque vai entrar mais do que vai sair. Agora, se o meu elemento A é produto, esse acúmulo é positivo, porque vai sair mais do que vai entrar. Vocês vão observar que isso acontece. E, então, essa é a equação geral, o balanço de mol geral para um reator. O que entra, aqui, o que entra, aquilo que sai e aquilo que reage, em função do acúmulo. Né? Ok, voltando aqui para a minha apresentação, então, isso chega para mim na forma dessa equação, que está aqui, né? Variação do acúmulo é o que entra menos o que sai e o volume, os fluxos molares. Partindo para o próximo, onde que a gente usa isso? Pensando em cada um dos tipos de reatores. O primeiro tipo que a gente vai estudar futuramente é o reator batelado. O reator batelado é um que a gente coloca todos os reagentes, aguarda a reação acontecer e retira todo o processo ao final. Então, esse é um processo em batelada. Geralmente, medicamentos são processos em batelada, por exemplo. Processos num tanque contínuo, CSTR, um dos mais comuns, que a gente vai mais estudar, que é o reator de mistura perfeita, trabalha em regime estacionário, e aí a gente permite que o processo ocorra. O reator PFR, que é um reator pistonado, a concentração vai mudar em função ao longo dessa tubulação do reator. A gente vai estudar isso também. Existem reatores heterogêneos, geralmente envolvendo catálise, onde eu tenho catalisadores sólidos junto com reagentes líquidos ou gasosos, muito comuns. E aí a gente pode concluir na aula de hoje que integrar a engenharia das reações químicas com a cinética é extremamente importante para que você consiga interpretar e fazer cálculos corretos e adequar isso à sua realidade. O balanço molar é a bússola, você tem que dominar balanço de mols, balanço de massa aqui no caso. E na próxima aula a gente vai discutir um pouquinho sobre conversão, já começar a trabalhar nos termos de taxa de reação, ok? Muito obrigado, espero que tenham gostado e até a nossa próxima aula.